Então, a locação. Nós vamos tratar aqui de quem será o contribuinte pessoa física. Porque o que acontece? Pessoa jurídica será contribuinte. Se a pessoa jurídica está vendendo ou comprando, alugando um imóvel seu, né, ela está lidando com locação, compra e venda, a pessoa jurídica será contribuinte automaticamente, seja ela do simples ou não, tá? Com relação ao simples, a gente vai falar ao final aqui, mas ela vai ser contribuinte. Então, eu acho que o mais importante a gente tratar aqui é da locação pessoa física. Como que a pessoa física será enquadrada? Então, o que a lei traz? São 2 requisitos para você, pessoa física, ser enquadrado como contribuinte. Se você for locador, né, você ser o proprietário de imóvel e alugar mais de 3 imóveis distintos, então nós estamos falando aqui de 4 imóveis, né, mais de 3, 4 imóveis, e que nesta alocação a sua renda, a sua receita, seja superior a 240 mil no ano. Então, se você tem mais de 4 imóveis alugados com 240 mil reais no ano, então no ano de 2025, você será contribuinte no ano seguinte. Porque o IBS-CBS, ele vai sempre analisar o ano que passou. Então, é considerado o ano corrente para a contribuição do ano seguinte. Agora, se você exceder o limite desses 20%, então, se você ultrapassar 288 mil no ano, você já será contribuinte no próprio ano. Por isso que eu disse, o que significa? A gente vai ter que estar analisando locações e contratos mês a mês. Porque se você tem hoje 4 imóveis, mas o valor é menor, você não é contribuinte. E, de repente, esse valor fica entre 250 mil, você é contribuinte, o anual, né? Você vai ser contribuinte o ano que vem. Mas se você, por acaso, aumenta e ultrapassa entre 240 e 288, você fica na primeira opção. Se você ultrapassa 288, você vai ser contribuinte já agora, este ano, sobre esse valor que excedeu. E o ano que vem você será contribuinte. Não importa o quanto você receberá o ano que vem de locação, porque você ultrapassou os limites no ano anterior. Então, por isso que é importante ter planejamento, analisar a situação agora, como estão os contratos agora, né? Como que estão os seus contratos, qual é o valor que você estima que vai ter de locação. Porque esse valor vai ter que ser olhado mês a mês. Se você ultrapassar uma locação durante o mês, você pode ser enquadrado como contribuinte e é obrigatório o recolhimento do imposto. A base de cálculo para a locação é o valor do aluguel. E quando que ocorre o fato gerador? No pagamento do aluguel. Então, vai ser mês a mês. Mês a mês, você vai ter que recolher o IBS-CBS. Então, por exemplo, se você já tem uma locação e faz o Carnê-Leão, paga o imposto de renda, você vai continuar pagando imposto de renda no Carnê-Leão, pessoa física. E se você se enquadrar naquelas regras ali que eu falei, você será contribuinte também do IBS e da CBS. Então, vai ter esses impostos que vão impactar, é claro, nas locações, no valor da locação. Por isso que planejamento, análise, estratégia sempre é muito importante. E quem é o sujeito passivo? Quem é obrigado a pagar? É o locador. E nessa base de cálculo, o que inclui? O valor da locação, juros, variação, correção monetária e atualizações. Não entra nessa base de cálculo despesas de condomínio, emolumentos e tributos, tá? Deixa eu só falar uma coisa importante para vocês que eu não falei aqui nesses valores, tá? A gente está falando aqui de 240 mil, 288. Mas, assim, todos os valores que a lei traz, em todos os artigos, eles todos serão atualizados pelo IPCA. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente faz uma lei e coloca um valor, e se ele não tem correção, daqui a alguns anos ele não faz mais efeito. E aí, complicado de ficar atualizando. Então, por exemplo, o que a lei traz? Esse valor de 240 mil, por exemplo, já não é 240 mil, porque ele é 240 mil atualizado pelo IPCA desde a publicação da lei. Então, hoje já não é mais 240 mil, também já não é 288, já é mais. Então, isso também já vai... Por isso, a gente vai ter que estar mês a mês analisando. Porque como vai aumentando o valor do aluguel, então, de repente, vai corrigindo o valor do aluguel, então, de repente, eu não vou chegar não vou ultrapassar esse valor. Então, é importante atualizar mês a mês cada valor da base para ver se não ultrapassei, né, o limite. E a locação, a gente tem um redutor social, tanto na locação e na venda, tá? O que é o redutor social? Para a questão de imóveis residenciais.
é um mecanismo criado para reduzir essa carga tributária para imóveis residenciais. Então, em cada locação residencial vai ter um redutor de R$600 a base de cálculo. Então, se o meu aluguel é R$1.000, eu vou reduzir 600 e vou ficar com R$400. É sobre R$400 que vai incidir o imposto. Então, é uma dedução mensal. Mês a mês vai ser calculado o imposto com base nessa dedução de R$600 da locação residencial. E esse valor de R$600 também é atualizado mês a mês pelo IPCA. Então, isso também está previsto na lei. A alíquota da locação. Então, como eu falei, a gente tem uma alíquota estimada de 28%. Não é uma alíquota definitiva. Mas o que a lei traz é que na locação vai ter um redutor dessa alíquota. Então, quando a alíquota for fixada, ela vai ser reduzida em 70% para a locação. Então, considerando a alíquota de 28%, a gente está falando de uma alíquota de 8,4%, estimada para a locação. Está no artigo 261 da lei complementar. Então, quando for fazer, a gente pega a locação, se for residencial, reduz a base de cálculo com redutor social e depois aplica a alíquota. E isso aqui é importante, que na locação, a lei trouxe um período de transição para contratos que já estão ativos. Então, isso é muito importante de vocês pensarem o que vão fazer quem já tem contrato, se vai optar ou não por esta redução de alíquota. O que acontece? Ele traz aqui no artigo 487, quase no final lá da lei complementar, uma possibilidade do contribuinte optar em recolher uma alíquota de 3,65. Essa é uma alíquota já fixada para esse período aqui. Então, quem optar vai recolher 3,65 de IBS-CBS. Quais opções que podem optar por nessa transição? Quando o contrato é não residencial, desde que o contrato tem que ser por prazo determinado, ele já tenha que estar assinado com firma reconhecida ou por assinatura eletrônica antes da lei complementar. Então, são contratos que já estão em vigor antes da lei complementar, antes de janeiro de 2025, com firma reconhecida e com assinatura eletrônica, e até o final deste ano, até 31 de dezembro de 2025, registrados na matrícula do imóvel ou disponibilizado para a Receita Federal ou para o Comitê Gestor. Essa disponibilização para a Receita Federal e para o Comitê Gestor, a gente ainda não sabe como é que vai ser, porque ainda não temos o regulamento. Então, a gente vai ter que esperar isso. Então, quem quer aderir a isso e já tem um contrato com firma reconhecida ou assinatura eletrônica, até dia 31 de dezembro, registra da matrícula do imóvel. Aí você vai conseguir aderir aos 3,65. Por quanto tempo? Por todo o prazo do contrato não residencial. Então, se o contrato é de 20 anos, você vai ficar 20 anos recolhendo essa alíquota de 3,65%. Você não vai entrar na alíquota que será estipulada pelo governo com o redutor. Você vai pagar essa alíquota. E contrato residencial, como que funciona? Também pode aderir, mas o prazo para ele ficar pagando esses 3,65 é só até 31 de dezembro de 28. Não importa o período do contrato de locação. Mas ele também tem que estar com firma reconhecida, assinatura eletrônica, e aqui a lei não exige o registro no contrato, na matrícula, e ele traz a comprovação do pagamento até o último mês subsequente. Então, tem que ter esses requisitos para poder se enquadrar. Então, vale analisar os contratos aí que estão em vigor. Primeiro, se você será um contribuinte, isso é importante, porque pode ser que você não seja. Se você não se enquadrar lá nos contribuintes obrigatórios como pessoa física, e não pretende aumentar isso mais para frente, então você não precisa. Agora, se você já é contribuinte, é importante fazer essa análise, né? Essa estratégia é uma estratégia tributária, então tem que ver se vale a pena entrar ou não nesse período nessa opção de transição.